Boa noite, pessoal. Obrigado, Roberto. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade de compartilhar com os profissionais do mercado imobiliário um pouco daquilo que nós conhecemos e vivenciamos no dia a dia. E quero também agradecer a presença de todos os senhores e senhoras. Corretores e estagiários, direitos e deveres. O que seria esse tema? Né? O que seria isso daí? Qual é o intuito dessa palestra, minha gente? No ano passado, nós do Cresce, através do nosso presidente Viana, nós viajamos por todo o estado de São Paulo, em todas as delegacias, realizando o quê? As convenções administrativas. E, naquela oportunidade, o presidente Viana abordou um tema que, de certo modo, é até um pouco preocupante para com a imagem nossa dos profissionais perante a sociedade. Só para os senhores terem uma ideia, em 2013 nós tínhamos cerca de 135 mil inscritos no Cresce. Desses 135 mil, aproximadamente 90 mil possuíam inscrição ativa, ou seja, 90 mil corretores estavam aptos a exercer a profissão em todo o estado de São Paulo. E desses 90 mil, quantos processos disciplinares tramitaram em nosso Departamento de Ética e Disciplina? Cerca de 30 mil, minha gente. O presidente, inclusive, ele mencionou em uma das preleções dele do ano passado aqui. E ele até citou um fato interessante. Isso significa que a cada 3 profissionais, 1 estaria respondendo por processo disciplinar. E boa parte desses processos disciplinares estão vinculados a esse nosso tema, o tema da nossa palestra: corretor e estagiário, direitos e deveres. Eu peço a participação de todos. Perguntas, gostaria que fossem passadas no final, para a gente poder seguir a nossa preleção com mais tranquilidade e o entendimento também para ser um pouco melhor. Quais são os tópicos? Definição entre estágio obrigatório e estágio opcional. Nós vamos falar sobre isso. Vamos falar também da Resolução 1127, de 2009. Essa resolução estabelece regras e normas para registro de estagiário em todos os conselhos no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta. Tem algum estagiário presente na plateia? Não? Não? Vamos falar também de atividades pertinentes ao estagiário. Tá? Responsabilidade do concedente. Quem é o concedente? É o corretor de imóveis, ou pessoa jurídica, se for o caso. Vamos falar sobre a corretagem, o novo Código Civil, e, por último, sobre o Código de Ética Profissional. Tá bom? Pois vamos em cima disso daí. Então, vamos fazer a primeira pergunta. É muito rápido e gostaria só de uma rápida resposta dos senhores. É obrigatório a realização, olha aqui, a realização de estágio aos estudantes matriculados no curso de técnico em transações imobiliárias ou de gestão de negócios imobiliários? Sim, 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 sim. Nem sempre, viu, minha gente? Nem sempre. Depende da matriz curricular do curso. Tá? Significa o quê? As matérias que o curso prevê que serão ministradas ao aluno em relação àquele curso. Alguns cursos de TTI alguns cursos não prevê a realização do estágio obrigatório. Veja bem, eu estou falando de curso de técnico em transações imobiliárias, tá bom? Podemos definir da seguinte forma, aqui, estágio obrigatório. É aquele definido no projeto do curso de formação profissional cuja carga horária é requisito para aprovação
e obtenção do diploma. Ou seja, não adianta eu tirar 10 em todas as provas e não realizar o estágio. Eu não vou obter o diploma, tá? Quando se tratar de estágio obrigatório. Alguém sabe me dar um exemplo de um curso de técnico em transações imobiliárias que o estágio seria obrigatório? A distância, muito bem. É a distância, matou. Todos os cursos de técnico em transações imobiliárias à distância, a realização do estágio se torna obrigatória. Isso para conclusão do curso, tá certo? Não vamos confundir conclusão do curso e atuação no mercado imobiliário na condição de estagiário. Para a conclusão do curso, quando se tratar de técnico em transações imobiliárias à distância, na sua grade curricular, a realização do estágio se torna obrigatório. E aqui, olha, estágio profissionalizante opcional. É aquele desenvolvido com o objetivo de aperfeiçoar os conhecimentos do estudante e introduzi-lo no mercado imobiliário. Que curso seria esse, minha gente? Técnico em transações imobiliárias também, mas presencial. Por exemplo, as ETECs, escola pública, que na sua grade curricular hoje não tem a exigência da realização do estágio, tá bom? Estamos falando hoje. Os cursos da ETEC, das ETECs, na verdade, são de 18 meses e presencial. Nesse caso, a realização do estágio para este curso não se torna obrigatória. Agora, eu sou um estudante matriculado na ETEC. Eu não tenho a obrigatoriedade de exercer o estágio para concluir o curso. Para concluir o curso, eu não tenho obrigatoriedade de exercer o estágio. Mas eu pretendo me ingressar no mercado de trabalho na condição de estagiário. Nesse caso, a inscrição de estagiário em qualquer dos conselhos do Brasil se torna obrigatória. Ou seja, eu quero me ingressar no mercado imobiliário, independente se eu estou fazendo o curso A, B ou C. Antes de mais nada, eu tenho que me dirigir ao CRES para requerer o quê? O meu registro de estágio. Tá certo? Vamos falar um pouquinho, então, da resolução 1127, de 2009, da nova regulamentação ao registro de estágio nos conselhos regionais de corretores de imóveis. O artigo 1º. Os conselhos regionais de corretores de imóveis promoverão o registro de estágio obrigatório e de estágio profissionalizante opcional de estudantes regularmente matriculados e com frequência efetiva nos cursos de técnico em transações imobiliárias, ou ciências imobiliárias, ou gestão de negócios imobiliários. Isto basta? Não basta. A partir daqui que a nossa responsabilidade começa. Eu posso sim, qualquer estudante pode obter o registro no CRES, desde que esteja matriculado e que seu concedente de estágio seja um corretor de imóveis, pessoa física ou pessoa jurídica. Talvez para os senhores isso não seja novidade, mas tem muita gente que não conhece isso, principalmente estudante. Eles acham que pelo fato de estar matriculado numa escola, pode se dirigir ao CRES e requerer o registro de estágio, sem atender esses requisitos aqui da resolução. E quais seriam os requisitos? Ter um corretor de imóveis como concedente do estágio. Isso é obrigatório. Olha outro tema aqui muito importante. Ele tem que estar o quê? Em dia com as suas anuidades e, principalmente, se responsabilizar pelos atos praticados pelo estudante no exercício do estágio. O que ocorre na prática, minha gente? Em boa parte dos casos,
corretores de imóveis estão concedendo estágio e não estão acompanhando o estudante no exercício do estágio. Isso daí gera o quê? Gera processo disciplinar, gera problemas para com a sociedade. Por quê? Porque o estudante, normalmente, na maioria das vezes, ele não está preparado. Ele não tem conhecimento de documentação, ele acha que ele está ali para vender um imóvel, e não é. Ele não está vendendo um imóvel. Ele não está simplesmente aproximando as partes para concluir a negociação. Ele tem que dar toda uma assessoria técnica, inclusive, àquele que está interessado em adquirir aquele bem. Então, a partir daqui, minha gente, que começa o quê? O aumento de número de processos disciplinares aqui no estado de São Paulo. Corretores de imóveis, talvez pela necessidade ou pela amizade, concedem estágio a estudantes e não acompanham as atividades desses no mercado imobiliário. Vamos falar um pouquinho sobre as atividades pertinentes ao estagiário. Acontece muito. É por isso que eu fiz essa pergunta aqui, porque acontece muito. Se o estudante deixar de frequentar o curso, ou se o estudante concluir esse curso, ou uma ou outra opção, ele poderá continuar com o registro de estágio ativo no CRESSE? Não pode. Não pode. Na prática, alguns estudantes, eles realizam a matrícula no curso. Eu estou com o chefe do setor de estágio aqui, o Ricardo, ele é testemunha disso. Realiza a matrícula, se dirige ao CRESSE para obter o registro de estágio, não comparece mais à escola e tem aquela carteira no peito, achando que tem o direito de trabalhar no mercado imobiliário. Não tem. Estagiário é uma coisa, corretor é outra. Ele não tem esse direito de trabalhar. E o que ocorre em alguns casos? As escolas comunicam o CRESSE, informando o quê? Que este aluno abandonou o curso, que esse aluno deixou de frequentar o curso. Então, mediante esta situação, aqui, ó, o artigo 2º, parágrafo 1º. Em nenhuma circunstância o estágio poderá subsistir após a conclusão do curso ou se o aluno deixar de frequentá-lo. A validade tem desde que ele atenda os requisitos da resolução. Quais são os requisitos? Estar matriculado, estar frequentando o curso e sendo supervisionado por um profissional. Aí, a partir daí, sim, se ele deixar de atender qualquer um desses requisitos, o registro de estágio dele é cancelado no CRESSE. É cancelado. E ele permanece trabalhando no mercado na condição de estagiário. Sofre uma fiscalização, será autuado com certeza, e aí vem questionar aqui no CRESSE. Por que eu fui autuado? Por descumprimento da nossa resolução. Tá? Então, legalmente, é cancelado o registro de estágio nessas condições. A duração máxima do estágio. Artigo 2º. A duração máxima do estágio não poderá, veja bem, não poderá exceder a 2 anos. A duração máxima do estágio não poderá exceder a 2 anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência. Tá? Aqui no CRESSE de São Paulo, o registro de estágio tem validade limite de 6 meses, podendo ser renovado por mais 6. Essa decisão através de um ato presidencial. Tá? Não poderá ultrapassar o limite de 2 anos, porém, poderá reduzir esse limite para 6 meses. É o que ocorre aqui em São Paulo. 6 meses de duração do registro de estágio. Posso renovar? Posso, por mais 6 meses. A partir daí, qual é a saída? Registro definitivo.
Até mesmo, minha gente, para evitar com que esse grande número de estagiários, né, fiquem, talvez, ocupando o espaço de quem? Dos senhores no mercado imobiliário. Tá certo? Olha outra coisa, que outra situação interessante. Nós chegamos em algum plantão de vendas aí, tem 500 pessoas atendendo ali, né? E você não sabe identificar quem é estagiário e quem é corretor. Né? Tem as mesas ali, pessoal atendendo. E a identificação? O porte da carteira de estagiário, que, aliás, não é pequena, né? É grande, é avantajada, assim, qualquer um enxerga de longe e sabe identificar que aquela pessoa é estagiário. O porte da carteira é obrigatório. De preferência aqui, ó, porque no bolso não vai caber, né? Então, de preferência, a pessoa tem que colocar aqui no plantão de vendas para que seja identificado como estagiário. E se não possuir, se não estiver portando esta identificação, é mais um motivo para gerar um aumento de processo disciplinar. Ele poderá sofrer o quê? Uma autuação, tá? O estagiário sofrerá uma autuação por exercício ilegal da profissão. Além dele, também sofrerá sanções disciplinares. O corretor, responsável pelo estágio, a empresa, caso tenha alguma empresa na condição de concedente do estágio. Se houver a empresa, o responsável técnico por aquela empresa também sofrerá um processo disciplinar. Se aquela empresa nomeou algum supervisor, este também sofrerá um processo disciplinar. Por conta do quê? De um erro do estagiário. E vou alongar um pouco mais. O responsável pelo plantão de vendas também responde pelas pessoas que ali estão. Tá? Uma outra situação interessante. O estudante estagiário pode anunciar? Não, né? Não pode. Vender, então, nem se fala. Os senhores podem pensar, pô, mas na prática não é isso que ocorre. Né? Não é isso? O senhor está até concordando comigo. Não pode. Mas, nesses casos, se é constatado esse tipo de exercício por parte do estudante, ele não tem nem como se defender. Ele está infringindo a resolução. Tem e fiscaliza. Se é o bastante, talvez não seja, mas ele fiscaliza sim, inclusive finais de semana. Inclusive finais de semana. Tá? O Cresce, todo final de semana, ele realiza blitz nos plantões de venda em todo o estado de São Paulo. Não é só aqui na capital, não. Nos grandes centros aí estão sofrendo fiscalização no final de semana. Tá? É tudo questão, eu entendi a sua pergunta, é tudo questão do ato da constatação e da interpretação do agente de fiscalização. Né? Às vezes, a alegação por parte do estagiário é uma, mas a constatação é outra. Tá? E documentos também, panfletos aí com o codinome, com o apelido do estagiário, às vezes, eles abusam dessa prerrogativa. Né? Isso daí é um documento que cabe, sim, uma autuação. Né? Sim, sim. É caso a caso. Só para os senhores terem uma ideia, há uns 4, 5 anos atrás, a carteira de estagiário era menor, né, Ricardo? Era menor, era um cartão. E tinha a identificação do registro do estagiário. Ou seja, naquele documento, além da qualificação do estudante estagiário,
também tinha o número do registro de estágio. O que ocorria em nosso departamento de fiscalização? Anúncios de estudante estagiário vendendo imóvel e embaixo colocando o quê? Cresce, número, registro do estágio. Quer dizer, olha só a inocência da pessoa, ou maldade, não sei. Ele estaria utilizando o quê? Um número de registro que pertence a um outro profissional. E achava que estava certinho. Por conta desta situação, o nosso presidente Viana, ele determinou o quê? Não se identifica mais o número de registro de estágio na carteira. De forma alguma. De forma alguma, o estagiário ou o concedente do estágio tem essa informação. Qual é o número do registro do meu estágio? Não tem. Você tem o quê? A sua qualificação naquele documento. Basta. O número do registro não é informado naquele documento. Olha aqui, ó, o artigo 8º diz justamente isso. Ao estudante estagiário fica proibido anunciar, intermediar interesses ou abrir escritório em seu próprio nome. E se isso é constatado, a autuação é baseada justamente nesse artigo aqui, minha gente. Vamos falar aqui um pouquinho da responsabilidade de quem? Nossa, dos corretores de imóveis e das empresas, tá? A responsabilidade para com o estudante estagiário. Que perante a nossa legislação, o estudante estagiário tem que ser o quê? A sombra do corretor. Eles têm que acompanhar os trabalhos exercidos pelo profissional. Eu não posso conceder um estágio a um estudante e falar para ele, olha, vai para a rua, vai para o mercado imobiliário, vai vender e vamos ganhar dinheiro juntos. Eu estou infringindo a legislação. E por conta de estar infringindo a legislação, o estagiário será autuado e, consequentemente, o responsável pelo estágio também. Aí ele vai dizer, poxa, eu nem estava ao lado do estagiário quando ele participou naquele negócio. Não estava, mas a obrigação dele era conduzir o negócio e o estagiário acompanhá-lo. Ou seja, está invertendo os papéis. E não pode. Olha um dos fatos aqui que se faz necessário a participação nossa, dos corretores de imóveis. Comunicar ao CRESSE qualquer alteração que ocorrer em relação às atividades desenvolvidas pelo estagiário. O artigo 9º da Resolução 1127 diz justamente isso, minha gente. O artigo 9º da Resolução 1127. O concedente do estágio, no caso o corretor, né? Se for pessoa jurídica, o responsável técnico pela empresa, deverá comunicar ao Conselho, no prazo de 30 dias, qualquer alteração dos dados cadastrais do estagiário. Aí vocês podem perguntar para mim, que tipo de alteração? O local onde que será desenvolvido o estágio seria uma delas. Ele tem que cumprir. Não sei se é. Eu acho que não. Pois é, identifica-se. Na verdade, nós não temos que se moldar ao sistema das imobiliárias, e sim ela se moldar à legislação. Né? É o mesmo que você está numa estrada, que a velocidade máxima permitida é 120 por hora. Você vai falar, não, eu vou andar 180, e não vai sofrer sanções por causa disso? Eu acho que nós temos que moldar o quê? A legislação. Até mesmo para valorizar o quê? A nossa profissão, minha gente. A nossa profissão. A nossa imagem perante a sociedade começa lá atrás. Os estudantes estagiários,
aqueles que pretendem se ingressar no mercado imobiliário, eles têm que saber o quê? O que é o certo, o que é o errado, que existe penalidade, sim, e que eles têm que valorizar a nossa profissão. Nós temos que ter credibilidade para com a sociedade em geral. A sociedade precisa enxergar o corretor de imóveis como um médico de confiança, como um dentista de confiança, enfim, como um profissional que ela queira estar, que ela queira se utilizar dos trabalhos daquela pessoa com muita tranquilidade, com muita confiança. É um trabalho difícil e árduo? É sim. É sim. Mas nós temos que focar e temos que trabalhar em cima disso. Senão não tem sentido. Sim, sim. Ele cometeu um erro. A responsabilidade vai ser do médico? Bom, se a legislação que regulamenta aquela profissão disser que a responsabilidade será do médico, deverá ser. Deverá ser, sim. É muito difícil a gente prever, sabe? Eu entendi. Que o estagiário vai tomar. Eu estou entendendo. É por isso mesmo que a legislação diz o quê? Que o estudante estagiário tem que acompanhar quem? O corretor de imóveis. Né? A legislação diz isso, não sou eu que estou falando. A pergunta que o senhor falou em relação aos médicos, se a legislação que regulamenta a profissão, a medicina, se determinar que seja dessa forma, ele estaria praticando, sim, uma irregularidade. Tá? Outra situação aqui, minha gente, olha, outra situação que também ocorre, e isso vem de encontro à sua pergunta. Imediatamente, a interrupção do estágio. A pessoa está trabalhando no seu escritório durante 2 meses. De repente, ele achou que teria uma proposta mais vantajosa em trabalhar em outro escritório, em outra imobiliária ou em outra construtora. Simplesmente chegou para o senhor e falou: olha, muito obrigado, agradeço por esses 2 meses que o senhor colaborou comigo, mas eu estou me desligando do seu escritório. Qual seria a obrigação do corretor neste caso? Imediatamente comunicar ao CRES, porque ele tem um vínculo com aquele estagiário. E, por escrito, ele tem um vínculo, minha gente. Deve ser comunicado. Porque amanhã ou depois, se esse estagiário cometer alguma irregularidade, e que ocorre, nós estamos falando isso porque é um alerta para todos os senhores. Isso ocorre. E ocorrem situações assim absurdas, bizarras, que o senhor não tem nem noção o que acontece. Por conta do quê? Má índole, má orientação, não sei. Ou aquelas pessoas que acham que o mercado imobiliário é fácil. Pô, eu vou trabalhar porque eu estou vendo que aquela pessoa tem um bom carro, um bom celular, mora bem, e é fácil, vou me ingressar no mercado imobiliário. E na hora que se ingressa, percebe que não é nada disso. Tem que trabalhar, tem que aprender, tem que respeitar o nosso código de ética, a nossa legislação. E é difícil. É difícil seguir uma legislação, não é fácil. É muito difícil. Mas, a partir do momento que a gente aprende a seguir aquela determinação, as coisas vão se tornando cada vez mais fáceis. O começo é difícil? É. A adaptação também é? É. Mas, a partir do momento que a coisa começa a andar, que as pessoas começam a enxergar você como bom profissional, como aquele profissional que respeita o código de ética, que trabalha dentro da legislação, pode ter certeza, aquilo que deixou de ganhar no começo, passará a ter ganhos futuros. Aqui outra coisa, o corretor de imóveis ou o concedente responde por qualquer infração cometida pelo estagiário? Está na legislação. É aquilo que eu disse para o senhor, está na legislação. Sim, o artigo 12. O corretor de imóveis, né, assim como o responsável técnico, se for pessoa jurídica, ou o supervisor do estágio, né, que posso nomear um supervisor, no caso as pessoas jurídicas, respondem solidariamente nos termos da lei e do código de ética.
por qualquer infração praticada pelo estudante estagiário no exercício do estágio. No exercício do estágio. Tá? Ou seja, a pessoa está exercendo o estágio, praticou alguma irregularidade, o corretor lhe responde sim. É mais um motivo de nós estarmos o quê? Com ele aqui do lado, aqui, ó. Não vai sair daqui, não. Se sair, o seu vínculo no Cresce fica rompido. Nós temos essa condição, porque quem está concedendo somos nós. Né? Então, nós não podemos correr esse risco, não. Outra situação. Alguns corretores também têm essa dúvida, minha gente. De que forma eu posso cancelar o estágio? É simples. Na ocorrência de impedimento do concedente para o exercício profissional, o que seria isso? Na ocorrência de impedimento do concedente para o exercício profissional. Eu sou corretor de imóveis, estou concedendo um estágio a um estudante. Porventura, o meu Cresce foi cancelado, ou administrativamente, né, ou a pedido. Se foi cancelado, o estudante estagiário que estava sob a minha supervisão se torna o quê? Irregular no mercado imobiliário. Automaticamente teria que ser cancelado o estágio desse estudante. Qual é a outra forma? O corretor de imóveis pode, sim, comunicar por escrito ao Cresce que aquele estudante já não pertence mais o quê? Ao escritório dele, ou seja, não está mais sob a sua supervisão. Também pode fazer o quê? Esse cancelamento. Tem custos? Não, não tem. Nós temos que ter essa precaução de chegar ao Cresce, protocolar um pedido ali, olha, fulano, fulano e beltrano não pertence mais sob a minha supervisão, não está mais sob a minha supervisão. Portanto, eu quero o quê? Solicitar o cancelamento do registro de estágio. Pode e deve. É muito melhor ser dessa maneira do que deixar a pessoa trabalhar à vontade, né, e correndo o risco o quê? De praticar alguma irregularidade no mercado imobiliário e automaticamente acaba sobrando para aquele profissional. A outra forma seria no término do prazo de duração do estágio. Aí seria automaticamente. O estágio venceu na data X, a partir daquele momento estaria cancelado o registro no Cresce. Olha só, minha gente, como está invertendo os papéis. O artigo 15 diz o seguinte: os concedentes de estágio, pessoa física ou jurídica, fornecerão ao Cresce, quando solicitado, a relação dos estagiários sob a sua supervisão e responsabilidade. Ou seja, eu estou concedendo estágio para fulano, beltrano e cicrano. Eu sei para quem estou concedendo estágio. E, quando for solicitado, eu tenho condições de fornecer esses dados ao Conselho. Eu disse que está sendo invertidos os papéis. O porquê? Diariamente, aqui na nossa central de atendimento, corretores estão protocolando pedidos de informação de quais são os estudantes que ele responde. Quer dizer, ele perdeu a noção de quem que ele está respondendo. Ele não sabe mais qual é a pessoa que ele é responsável pelo estágio. Olha o risco que ele está correndo. Olha o risco. Ele não sabe para quem ele está respondendo no mercado imobiliário, como estagiário. Ou seja, inverteu os papéis. Ainda bem que ainda ele se dirige ao Cresce para tomar essa informação. Por quê? O Cresce vai passar a ele essas informações e, a partir daí, a decisão cabe a ele de cancelar ou não aquele registro. Por que a decisão cabe a ele? Porque a responsabilidade é dele. A responsabilidade é dele. Se houver algum tipo de situação que venha a ocorrer um auto de infração contra o estagiário, ele vai responder também. Novo Código Civil, minha gente.
capítulo 13 da corretagem. Aqui é mais um... É para aproveitar o gancho desse nosso bate-papo aqui em relação aos estágios e para valorizar a nossa profissão. São apenas 8 artigos e que mostra que a nossa profissão, de alguma forma, está sendo valorizada. E nós podemos melhorar muito mais. Eu tenho certeza que isso já foi passado em outras preleções aqui, mas eu faço questão até de focar, né, para que todos realmente fiquem atentos quanto ao novo Código Civil também. O artigo 723, olha o que diz. O corretor é obrigado a executar a mediação com a diligência e prudência que o negócio requer, prestando ao cliente espontaneamente todas as informações sobre o andamento dos negócios. Deve ainda, sob pena de responder por perdas e danos, prestar ao cliente todos os esclarecimentos que estiverem ao seu alcance, acerca da segurança ou risco do negócio, das alterações de valores e do mais que possa influir nos resultados da incumbência. Artigo 723, está bem claro. A responsabilidade nossa, do corretor. Não é isso? Mas tem outro lado também, minha gente. Aqui, ó. Quem presta um bom serviço, com certeza será remunerado também. O artigo 725 diz sobre isso daí, ó, sobre a remuneração. A remuneração é devida. É devida ao corretor, uma vez que tenha conseguido o quê? O resultado previsto no contrato de mediação. Ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes. Por que eu estou passando isso, minha gente? Porque numa possível ação, nós temos amparo legal, desde que estejamos também documentados, né? Desde que nós possamos comprovar, mas nós temos amparo legal. Nós trabalhamos e nós temos por direito o quê? A remuneração. Outra situação aqui, o artigo 726. Também eu acho muito importante. Iniciado e concluído o negócio, diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Ou seja, se eu fiz diretamente com o vendedor, ou vice-versa, eu não preciso pagar a comissão ao corretor de imóveis. Mas se, por escrito, for ajustada a corretagem com exclusividade, que é um fator muito importante também, é difícil? É. Mas se nós conseguirmos tornar o quê? Um hábito, usar a exclusividade, nós também teremos esse amparo legal aqui, ó. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem a sua mediação. Está previsto no Código 726 do nosso Código Civil, no artigo 726 do nosso Código Civil. Salvo, concluindo aqui, ó, salvo se comprovada a inércia ou ociosidade. Quer dizer, não é porque também eu tenho uma exclusividade que eu vou deixar ali e não vou trabalhar em cima dela, né? Temos que trabalhar também para poder fazer jus à remuneração. Não é isso, minha gente? Mas, de qualquer maneira, nós temos o quê? Esse amparo legal. Tá certo? Eu já estou quase finalizando, aí eu vou abrir pergunta para vocês, para os senhores e senhoras. Pode ser? Falta o quê? Mais 2 tópicos aqui só. Tá bom? Outra situação aqui, o Código de Ética Profissional. São 10 artigos. Isso aqui é bem curtinho. São 10 artigos. É obrigatório, é necessário e é eficiente. O senhor comentou, né, no começo da nossa palestra aqui. Precisa ver quem utiliza o Código de Ética. Foi o senhor que comentou? Foi, né? Mas nós temos que trabalhar em cima disso. É questão de cultura, nós precisamos focar ele. Porque é necessário, é eficiente, né? E é obrigatório, na verdade. Trabalhar em cima do quê? Da nossa ética profissional. Com isso, minha gente,
Aqui o resultado, ó. A nossa profissão será o quê? Respeitada e reconhecida pela sociedade. No ano passado, os senhores devem ter essa informação, mas não custa nada eu repetir. Foi feita uma pesquisa, né? Quais são as profissões mais reconhecidas pela sociedade e aquelas menos reconhecidas. Infelizmente, a categoria de corretor de imóveis está entre as menos reconhecidas, infelizmente. Mas juntos nós poderemos mudar esta situação, né? Subir lá no topo. Na verdade, é isso mesmo. Na verdade, a nossa lei, a lei que regulamenta a nossa profissão é de 78. Né? Foi em 62, mas a partir do curso técnico, né? Foi em maio de 78. E, com certeza, será aprimorada, né? Porque se faz necessário. Né? O desenvolvimento, o dia a dia, se faz necessário o quê? Que seja aprimorada. Mas depende de cada um de nós. Né? Fazermos o quê? Um bom trabalho, passarmos para os nossos estudantes o que é o correto, o nosso código de ética. Temos que ser persistentes. Né? Falar, olha, o código de ética é esse daqui, você tem que trabalhar em cima dele. Enquanto estiver sob a minha supervisão, trabalhe em cima dele. Pode pensar o quê? Pô, eu vou correr o risco de não ter mais esse estudante comigo? É melhor estar sozinho do que mal acompanhado, né? Se a pessoa estiver mal intencionada e querer trabalhar com você, com certeza você vai ter problemas futuros. Pelo menos é a minha ótica, a minha forma de pensar. Então, eu prefiro, às vezes, estar sozinho, ou com um número reduzido de profissionais, mas bons profissionais, do que ter um número altíssimo e cheio de problemas, para com o Cresce e, principalmente, para com a sociedade. Tá bom, minha gente? Aulício, só antes dele perguntar, eu posso fazer aqui a pergunta da TV Cresce? Pode, aí você claro. já responde para o espectador. O senhor Wagner Martins, de São Paulo, diz: o estagiário pode atender clientes e mostrar imóveis? Não, perante a legislação, não. A não ser que ele esteja acompanhado. Perante a legislação, o estagiário tem que fazer o quê? Ele tem que acompanhar as atividades do profissional. É difícil, minha gente? Eu reconheço que é. Mas a legislação determina isso. Tá? O estagiário, nesse caso, se ele estiver acompanhando alguém, né, ele está dando o quê? Iniciando uma transação imobiliária. Ou seja, está infringindo a resolução 1127. Tá bom? Mais alguma pergunta? Oi, Aulício Ribeiro, aqui no fundo. Oi, Ribeiro, diga. Tudo bem, parabéns e obrigado aí pela Obrigado, Ribeiro, obrigado. É o seguinte, na 726, você disse que somente com exclusividade que o corretor poderia entrar com uma ação cobrando das partes. Só com exclusividade? Perante o novo Código Civil, ele deixa bem claro ali, com exclusividade, né? Perante o Código Civil. Por que com exclusividade ali? Porque se você não tem a exclusividade, e esse negócio foi realizado por outro corretor de imóveis, já não dá margem para você se ingressar com uma ação contra aquela pessoa, a não ser que você comprove que aquele imóvel... A troca de e-mail, por exemplo. Alguma coisa, que aquele imóvel, ora negociado, a transação... E tendo uma autorização, deu início para você. Sim, a autorização, inclusive, é obrigatória através da nossa legislação. Né? Nós não temos esse hábito, minha gente, mas a autorização para anunciar ou vender um imóvel é obrigatória. E nós temos que ter esse respaldo. Né? Tem que ser com exclusividade? Não. Eu preciso de uma autorização do proprietário. Né? Não, diz a nossa legislação, a Lei 6.530. A Lei 6.530 diz o quê? Que para você intermediar um imóvel, você tem que estar o quê? Autorizado por escrito. Né? A Lei 6.530 de 78. Essa lei é o quê? Que regulamenta a nossa profissão. Tem mais uma pergunta. Sobre o livro de visitas, cabe aqui nessa palestra ou não? O livro de visitas de portaria. Eu acho uma excelente ideia.
O livro de visitas, eu já soube de casos, inclusive, que ele foi até eficiente numa ação. Tá. Por quê? Porque comprovou que você levou o cliente até ali, que você apresentou o cliente e que, a partir dali, foi tratado a negociação sem a sua presença. Só que é o seguinte, eu notei Diga. essa semana, por curiosidade, fui mostrar um apartamento e verifiquei que uma pessoa, um corretor, um pseudo-corretor, Sim. anotou um número. Eu anotei o número do Cresce e fui até o site. Sim. E esse Cresce está cancelado. E não era a pessoa que mostrou o apartamento. Eu não sei se isso é fiscalizado ou não. Sim, com certeza. Porque eu estou notando coisas bizarras nesse livro de E eu vou visitas. pedir uma gentileza para o senhor. Nós, no nosso e-mail, no nosso site, nós precisamos da colaboração dos senhores, né? Porque o universo é muito grande. O Estado de São Paulo são hoje 100 mil inscritos ativos. A inscrição está chegando a 145 mil, mas nós temos 100 mil inscritos ativos hoje. Então, nós precisamos, sim, dessa informação. E no nosso site do Cresce, é possível que seja o quê? Passar essa informação para nós, sem a identificação, e o Cresce irá, sim, atender. Em 24 horas, inclusive. Porque esse e-mail vai direto para o presidente e ele determina que seja fiscalizado. Que a portaria simplesmente entrega o livro ao visitante, no caso, o pseudo corretor, Sim. e não confere a carteirinha. A pessoa preenche e devolve o livro. Então, É verdade. estou muito isso. É verdade. Obrigado, viu, pela Nada, que é isso. E só para complemento da sua informação, eu recebi uma ligação por esses dias de um corretor, conhecido meu, inclusive, questionando justamente isso daí, porque o porteiro do prédio estava exigindo a carteira dele, rapaz. Eu fiquei até contente, falei, pô, que bacana. Estava exigindo o quê? O cartão de regularidade de 2014. E ele estava questionando, eu falei, olha, se ele está questionando é porque ele tem essa determinação, é um porteiro do prédio, né? Exatamente. Então, a coisa está melhorando. E a tendência é que isso melhore cada vez mais. Dependemos muito de quem? Dos senhores também, da nossa categoria, nossos profissionais. Obrigado. Obrigado.